Olá! Estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. Nós estamos no capítulo 1, A Lei do Professor, e eu tenho dividido o capítulo para que esse compartilhar não seja cansativo. Se você já tem o livro, estamos na página 23. Se você perdeu os conteúdos anteriores, pode ir no meu canal, no YouTube, Jussara de Melo Perpétuo, e você vai achar o conteúdo lá. E também, se você se inscrever, vai ter acesso às outras coisas, aquilo que a gente vai publicando, e também estará ajudando na divulgação do canal. O aspecto intelectual. Gostaria de dar aqui 3 sugestões para o nosso crescimento intelectual. 1. Manter um disciplinado programa de leitura e estudo. Lembremos-nos de que todas as pessoas que ocupam posição de liderança são gente que lê muito. Muitas pessoas me dizem: Dr. Hendricks, tenho lido muito, mas não estou vendo muita mudança e crescimento em mim, não. Eis uma solução. Se alguém lê durante 1 hora, deve fazer o seguinte: leia apenas durante meia hora e depois passe a outra meia hora meditando sobre o que leu. Observe como isso muda tudo. Quem não medita no que lê, não sabe ler corretamente. Outra coisa a se fazer é ler as pessoas também. Os 2 fatores que mais nos influenciam são os livros que lemos e as pessoas com quem convivemos. O ser humano é fascinante e quanto mais nos interessamos por ele, mais facilidade teremos para nos aproximar dele. Uma das maiores lições que meu pai me ensinou foi a seguinte: sempre que você estiver perto de uma pessoa importante, fique calado. Abra a boca só para fazer perguntas oportunas. Sempre que estiver em companhia de gente que sabe mais que você, procure aprender com eles o máximo que puder e aproveitar-se bem do conhecimento que possuem. Deixe que eles falem e passem tudo o que sabem. Fico muito admirada ao ver o quanto aproveitamos pouco do contato com pessoas bem dotadas. Eu mesmo já fui convidado para dar assessoria a certos grupos, recebia passagem e honorários para ir lá, mas acabei ficando sentado, vendo-os discutirem entre si. 2. Fazer cursos de atualização. Não apenas para melhorar nosso conhecimento, mas também nossa habilidade intelectual. Hoje existem mais oportunidades para se desenvolver a mente e cultivar as habilidades naturais do que havia antes. Mas o curso mais importante que se pode fazer é o estudo da Bíblia em particular. Todos os professores e pregadores leigos que já conheci, que desempenham um bom ministério, são indivíduos que estudam avidamente a palavra de Deus. Muitos de nós, crentes, que ouvimos a pregação e o ensino da palavra, não buscamos conhecê-la por nós mesmos. Não a exploramos nem deixamos que ela penetre em nós. Certa vez, uma senhora me disse: Dr. Hendricks, já li a Bíblia 29 vezes. Ótimo, minha irmã, respondi. E quantas vezes a Bíblia já leu o seu coração? É possível calcular o impacto que o ensino da palavra de Deus pode ter sobre os homens. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo nos comunica uma vigorosa verdade a respeito disso. O que ele diz a Timóteo aí é o seguinte: eu lhe transmiti um conjunto de verdades que recebi por revelação e que introduzi em sua vida. Agora estou encarregando de passar essas mesmas verdades a outros, a pessoas idôneas, instruindo-as de tal maneira que também elas sejam capazes de instruir outros,
que por sua vez instruirão a outros, que instruirão a outros. É um ministério de multiplicação. Cada vez que instruímos alguém, damos início a um processo que não se interromperá, que passará de uma geração a outra. 3. Conhecer bem os alunos. Precisamos estar bem inteirados das características gerais da faixa etária deles, dos seus problemas, etc. Mas não é só isso. Precisamos conhecer os alunos individualmente, saber o máximo que pudermos sobre a vida de cada um. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa igreja de Dallas, estava tendo muita dificuldade para arranjar um professor para uma classe de garotos adolescentes. Na lista de prováveis candidatos ao cargo, só havia um nome e quando o vi, espantei-me. Vocês devem estar brincando, não é? Comentei. Mas enganei-me redondamente com relação ao rapaz. Ele assumiu a classe e revolucionou. Senti-me tão impressionado com o sucesso que o convidei para almoçar um dia em minha casa e pedi-lhe que me revelasse o segredo. Ele tirou do bolso uma cadernetinha de capa preta. Cada página continha informações sobre um aluno. No alto estava um retratinho do menino com o nome embaixo e em seguida sucintos comentários a seu respeito, tais como: tem problema com matemática, os pais não querem que ele venha à igreja, quer ser missionário quando crescer, mas acha que não está apto, etc. Oro por eles todos os dias, página a página, explicou. E no domingo, não vejo a hora de ir à igreja e ver o que Deus realizou na vida de cada um. Gostaria de desafiar os professores a orarem por seus alunos dessa maneira, quer sejam do berçário ou da classe de idosos. Mas desejo fazer, a esse respeito, uma advertência calcada nos meus muitos anos de experiência. Rotular as pessoas é marcá-las. Quantas vezes colocamos rótulos em nossos alunos? Não diz nada, problemático, e lhes impingimos outras marcas desse tipo. Não coloquemos rótulos assim em ninguém. Quando eu estava na 5ª série, tive uma professora chamada Senhorita Simon. Nunca me esqueci dela e acredito que ela nunca se esqueceu de mim. Quando lhe disse meu nome no primeiro dia de aula, ela exclamou: "Ah, Howard Hendricks, já ouvi falar muito sobre você. Disseram-me que é o pior aluno desta escola." Que belo desafio, pensei. Se ela acha que eu sou o pior aluno, é o que eu vou continuar sendo. E, de fato, nunca decepcionei. Às vezes pergunto às professoras: qual aluno de que você mais gosta? E elas respondem: "Ah, daquela menininha linda de cabelos longos que fica sempre quietinha e nunca me dá o menor trabalho." Bom, é possível que daqui a 20 anos ela continue assim, bem quietinha. Mas o garoto que hoje só falta subir pelas paredes, no futuro pode ser um pastor ou missionário. Geralmente, as crianças que possuem energia bastante para estar criando problemas são as mais propensas a levarem uma vida consagrada a Deus ao crescer. Às vezes, esse tipo de criança chega à nossa escola dominical cheia de energia, de curiosidade, de entusiasmo, e o que fazemos? Procuramos reprimi-la. Ei, vamos parar! Isso aqui é uma escola dominical. O aspecto físico. Existe alguma área de sua vida física sobre a qual você não exerce pleno controle? Ah, o aspecto físico é o que os crentes evangélicos mais ignoram. E a razão disso é que temos a tendência de renegar nosso lado humano. E assim, estamos sempre agredindo nosso corpo,
embora na verdade a salvação se aplique tanto ao corpo como à alma. A Bíblia discorre bastante sobre isso, e não entendo por que não enxergamos esse ensino nela. E a propósito, quem quiser descobrir quais são as áreas mais falhas de sua vida, procure na Bíblia os versículos que não sublinhou. Fala-se muito em ser cheio do Espírito Santo, pois é muito interessante ver a que aspectos de nossa vida não estamos aplicando esse conceito e quais as áreas que sempre evitamos analisar. Dê-me licença para fazer algumas especificações. Seu dinheiro está sob controle? A maioria dos conselheiros financeiros evangélicos poderá dizer-nos que nosso povo não tem nenhum conhecimento acerca disso. Sabia que a maioria das pessoas gasta mais do que recebe? E algumas recebem muito dinheiro. Alguns crentes vão ter de prestar contas a Deus quando chegarem diante do seu trono, pois a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E quanto aos bens materiais? Certa vez, eu e minha esposa fomos jantar em casa de um rico homem de Boston, que pertencia a uma família bem aristocrática. A certa altura, perguntei-lhe: como é que você, que foi criado em meio a tanta riqueza, não se deixou dominar pelo materialismo? Meus pais nos ensinaram, respondeu ele, que tudo o que havia na casa ou podia ser um objeto útil ou um ídolo para nós. E você, leitor, como encara seus bens? E quanto ao emprego do tempo, será que está exercendo um adequado controle sobre ele? Adequado controle dele? A verdade é que se nós não pegarmos as rédeas de nosso tempo, outros pegarão. E pode ser que eles não tenham o mesmo senso de prioridades que nós. Estou sempre encontrando pessoas que têm planos maravilhosos para mim e geralmente dizem que são a vontade de Deus. E como está a sua vida sexual, já que vivemos em meio a uma sociedade que é um verdadeiro poço de imundície? Há crentes que nunca deixam Jesus dirigir esse aspecto de sua vida. Depois, quando percebem que estão com alguns problemas, passam a buscar desesperadamente novas técnicas. O fato é que negligenciaram esse lado de seu relacionamento conjugal e depois não permitem que Jesus Cristo os liberte de si mesmos para que possam viver bem com seu cônjuge essa forma de relacionamento que é a mais íntima que um ser humano pode ter. E como está a vida mental dos crentes? Estou sempre encontrando jovens, não só no seminário, mas nos lugares aonde vou pregar, que enchem a cabeça de lixo e depois perguntam: por que será que não consigo viver em santidade? Tempos atrás, eu estava conversando com um rapaz que é leitor assíduo de revistas do tipo Playboy e lhe perguntei: acha que essa leitura vai fazer de você um homem de Deus? E quanto à nossa forma de se alimentar? Se eu fosse dar um seminário de estudos em uma igreja qualquer e no dia marcado aparecesse por lá completamente bêbado, eles me dispensariam na hora. Mas se eu chegasse muito gordo, com uns 30 quilos acima do meu peso normal, ninguém diria nada e ainda iriam querer servir-me refresco com bolachas no final. Afinal, não se pode ter uma reunião dessa sem um lanchezinho depois, não é? Como será que a igreja primitiva deve ter se arranjado naquele tempo sem os nossos refrigerantes e biscoitos? Eu sei, eles tinham algo muito mais eficiente para manter o grupo unido: perseguição. Isso nos uniria mais e bem rapidamente, mas talvez esse assunto possa deixar alguns com complexo de culpa. Passemos para outro. E que tal o exercitamento físico? O conhecido Dr. Cooper, que deu tanta divulgação aos seus exercícios aeróbicos, é crente.
Certa vez ele fez uma palestra para cerca de 300 ou 400 alunos de nosso seminário. Entre outras coisas, disse que se eles adotassem um plano regular e sistemático de exercitamento físico, poderiam ampliar seu tempo de ministério de 5 até 15 anos. Pensemos só nas implicações que isso teria para a obra de Cristo. Além disso, precisamos também de descanso, não apenas de dormir, mas de modificar nosso ritmo de atividades. O diagrama abaixo tem me ajudado muito a buscar um maior equilíbrio na distribuição do tempo. Vou mostrar para vocês. Quanto tempo passa em companhia de familiares, quanto tempo passo a sós, quanto tempo dedico ao trabalho, quanto tempo dedico ao entretenimento. A maioria das pessoas tende a dedicar um tempo excessivo a uma dessas áreas. Certa ocasião, fui visitar um ex-aluno meu para realizarmos uma semana de trabalhos especiais em sua igreja. Assim que ali cheguei, sua esposa chamou-me à parte e disse: Pastor, será que o senhor poderia ter uma conversa com meu marido? Ele tem dormido uma média de apenas 5 horas por noite e está baixando para 4. Sinceramente, não estamos suportando. Tem estado muito irritado com as crianças. Quase no final da semana, certo dia estávamos rodando de carro e ele guiava. De repente indaguei-lhe: Oh, rapaz, por que não fuma? Por pouco ele não joga o carro fora da estrada. Professor, disse ele, eu não fumo. Respondi, nunca vi mesmo você acender um cigarro. A essa altura, ele me dirigia olhares de espanto, como se estivesse pensando que eu estava ficando louco. Por que você não fuma? Insisti. Professor, replicou ele, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Concordei. É mesmo, ótimo, excelente argumento, disse. E depois acrescentei, é por isso então que tem dormido uma média de 5 horas por noite e está baixando para 4 e deixando sua família louca? Acho que se tivesse dado uma paulada na cabeça dele, não teria conseguido melhor resultado. Paramos por aqui hoje. Até a próxima!